que nos encontramos aqui para adorar o nome do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu não costumo acordar cedo demais, né? Mas hoje, mais ou menos pelas 5 da manhã, eu estava acordada, ansiosa para estar aqui neste momento. Afinal, foram quase 4 meses sem estar no templo, adorando a Deus com os irmãos. Nesse momento, nós vamos ficar de pé e fazermos a leitura que se encontra em Salmo 145, leitura responsiva, onde os irmãos estarão falando o segundo verso do capítulo. Amém, irmãos? Vamos ler então. Tem como título A Bondade, Grandeza e Providência de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei meu. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza, ela é insondável. Uma geração, suas obras, anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Anunciará o poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e glorioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te louvarão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens se façam notórios teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Poder sentar, irmãos. Nós iremos cantar o 254, que diz sossegai. Antes eu quero falar para os irmãos que essa semana, aqui em Santo Aleixo, chegou um ciclone vindo da região sul, que passou pelo sudeste. E eu confesso para os irmãos que era meia-noite quando começou esse vento, e um vento muito forte, atípico, né, da localidade, porque aqui não tem vento forte assim. E confesso que fiquei temerosa, receosa, porque até comentei lá em casa que o vento estava cantando em vários tons, de tão forte que era o vento. Aí eu deitei na minha cama, meditando na situação que estava vivendo, né? E veio à minha mente essa música, Sossegai. E quando eu comecei a cantar essa música, Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, eu lembrei desta música e realmente eu consegui sossegar o meu coração e assim eu descansei. Vamos cantar essa música agora e vamos ficar de pé e vamos cantar realmente para alegria do nosso coração por esse momento tão maravilhoso de estarmos na casa do Senhor. O céu se
com o diácono Rogério. Oração de adoração ao Senhor. Louvado e glorificado seja o teu nome, ó Deus, por tudo que tu és, Senhor. Estamos mais uma vez na tua casa depois de tanto tempo, Senhor. Estamos aqui juntamente com irmãos, cultuando o teu nome. Nós te louvamos, nós te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Louvado e glorificado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado por podermos estar na tua casa, Senhor. E obrigado por cada irmão que está aqui para te glorificar. Nós te louvamos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor agora, no ato de contrição e confissão. Neemias, capítulo 1, versículos 5 e 6. Neemias, capítulo 1, versículos 5 e 6. Nós vamos estar meditando nesses dois versículos sobre confissão e confissão. Amém? Vamos ler juntos? E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Nós nesse momento vamos estar cantando cânticos diante da cruz, e logo após teremos a oração silenciosa. Cada um de nós vai estar realmente se quebrando diante do Senhor, contando ao Senhor os nossos pecados, as nossas transgressões, e depois o nosso irmão João Vitor vai estar quebrando o silêncio, orando. Deus me
Pai de amor, Pai de bondade, em Tua presença, Senhor, nós nos encontramos e Te somos gratos, ó Deus, pela oportunidade de podermos estar na Tua casa nesta noite. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, muito obrigado, ó Pai, pelos irmãos que aqui se encontram. Que o Senhor possa, ó Deus, estar nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Ó Deus querido, viemos também neste momento, ó Pai, pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tu sabes o quanto falhamos, o quanto transgredimos a Tua palavra, Senhor, o quanto somos errôneos, Senhor, em nosso agir, em nosso falar e em nosso pensar. Mas mesmo assim, o Senhor é misericordioso e nos perdoa a todo instante, Senhor. E por isso lhe pedimos, ó Pai, perdoe as nossas falhas e os nossos pecados. E é em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Passando agora para o ato de louvor, nós vamos ler Salmo de número 149, de 1 a 5. Antes, porém, eu quero dizer aqui para os irmãos que se encontram aqui no templo, nós louvamos essa igreja presbiteriana em Hondurinhas, louva a Deus pelos irmãos que se encontram aqui. Tá? Vocês realmente vieram adorar a Deus conosco, vieram com fé, vieram dispostos realmente a adorar a Deus, porque estão com saudades de estar aqui no templo, e muitos também estão com saudades. Então, eu confesso para os irmãos que eu estou aqui à frente, mas estou emocionada, porque não esperava que nós chegaríamos a esse patamar, né, de vir na casa de Deus, adorar a Deus, estar aqui com os irmãos. Então, glória e honra para o Senhor, e nós louvamos a Deus pelos irmãos que se encontram aqui. Amém? Vamos ler então o Salmo 149, de 1 a 5. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. De novo, 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nós iremos agora louvar o nome do Senhor com o ministério de louvor ecoário.
diante das lutas, a gente tem que recorrer mesmo, tem que ir correndo para os braços do Pai, para o Senhor, porque precisamos descansar diante de tantas lutas que a gente tem vivido. E essa música fala que nós temos que estar descansando no Senhor. E descansar mesmo é colocar o coração, colocar a fé, colocar tudo que nós temos diante do Senhor e realmente descansar nos seus braços. Por estarmos aqui e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. É com grande alegria, com grande prazer que aqui nos encontramos na tua casa, Senhor, casa que é chamada casa de oração, para estarmos aqui exaltando o teu santo nome e aqui, Senhor, estamos também em comunhão com os nossos irmãos. Queremos agora te pedir neste momento que tu venhas abençoar o teu servo pastor, que irá usar a tua palavra, Senhor, para nos edificar a tua igreja, Senhor. Que possamos sair daqui realmente, Senhor, diferente de como entramos. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos estudando de forma expositiva o livro de Josué e nessa oportunidade, de maneira sucinta, queremos fazer a exposição do capítulo 8. Eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 8. Não faremos a leitura de todo o texto,
são 29 versículos. Farei a leitura apenas de 2 versos desse texto, mas comentarei o que é tratado nesse texto, e eu convido os amados para que em suas casas estejam fazendo a leitura do capítulo 8 de Josué. Vamos, primeiramente, buscar a direção de Deus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e nós estamos, ó Pai, agradecidos porque podemos estar hoje reunidos na Tua casa, podemos estar junto com parte dos irmãos que congregam nessa igreja e aqui reunidos expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e adoração diante de Ti. Tu és digno de toda a adoração, de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória. Agradecemos, ó Pai, pela vida dos Teus filhos que subiram até a Tua casa. Agradecemos, ó Pai, pela vida dos Teus filhos que se encontram em casa nesse momento, que estão participando deste culto. E também queremos interceder por todos aqueles que não são membros dessa igreja, mas que estão assistindo o culto nesse momento ou assistirão posteriormente, que o Teu Santo Espírito possa falar ao coração de cada uma dessas pessoas de um modo especial. Pois o Senhor conhece as necessidades de cada um, as lutas de cada um. O Senhor sabe o que cada um daqueles que estiverem assistindo este culto necessitam nesse momento. E em nome de Jesus, oramos para que o Senhor os abençoe e abençoe também as suas famílias. Buscamos em Ti a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos, ó Deus, meditar na Tua palavra e comunicar a Tua palavra. É a oração que fazemos, confiados no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados, podemos apresentar o seguinte título nesta noite à luz do capítulo 8. A vitória depois do arrependimento. A vitória depois do arrependimento. Aqueles que estão acompanhando a exposição do livro de Josué têm em suas mentes, de maneira assim bem clara, o que foi tratado no capítulo 7. Aqueles que não estão acompanhando, que não lembram, precisam então de alguns esclarecimentos. No capítulo 7, nós somos informados na palavra de Deus que por causa de um homem, Acã, Israel perdeu uma batalha. E perdeu uma batalha para o exército mais fraco que eles enfrentariam em toda aquela campanha que durou entre 6 ou 7 anos. Ai era o exército mais fraco, era o menor exército, tinha a menor população. No entanto, Ai foi usada por Deus como instrumento para causar a derrota no exército de Israel. O exército que havia tido uma grande vitória diante de Jericó. Uma vitória grandiosa, maravilhosa, e agora perde para o exército de Ai. Deus disciplinou o seu povo com a derrota. O pecado de Acã foi revelado e confessado diante do povo. O pecado foi removido do povo e agora o povo está preparado para mais uma vez experimentar das bênçãos de Deus. Então, no capítulo 8, nós estamos diante de um relato da vitória do povo de Deus. Esse povo que agora vai obter a vitória enfrentando aquele exército para o qual havia perdido anteriormente. Se antes perderam para Ai, e foi uma vitória humilhante, agora Israel vai ter uma vitória grandiosa, uma vitória maravilhosa. Amados, trazendo para os nossos dias, assim também acontece com todos nós que somos filhos de Deus. Por causa das tentações, caímos em pecado. Por causa das tentações, podemos correr o risco de cair em pecado, ceder essas tentações, pecando. No entanto, quando pecamos e nos apresentamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados e nos arrependemos com sinceridade de coração, o Senhor volta a nos abençoar e experimentamos das bênçãos que Deus tem
para cada um de nós. Então, esse texto é um texto que fala do perdão de Deus que foi manifestado ao seu povo e nos coloca diante de uma grande vitória que é resultado do arrependimento pelo qual o povo havia passado. Eu quero dividir o texto em partes e comentar o que trata cada parte desse texto, sem ler todos os versos, para que os irmãos depois possam em casa meditar com calma. Mas nessa primeira parte, como falamos anteriormente, eu vou ler os 2 versos, vocês podem acompanhar e devem acompanhar. A primeira parte do texto que eu quero dividir é a parte que fala do Senhor encorajando Josué, nos versos 1 e 2. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então, nesses primeiros versos, nós somos colocados diante do Senhor que fala a Josué, reanimando, dizendo para Josué ter coragem. Nós podemos imaginar como Josué se encontrava naquele momento. Dúvidas deveriam pairar em seu coração, medos, de repente poderia estar fazendo parte da vida de Josué naquele momento. Eles tinham tido uma grande vitória, posteriormente uma grande derrota. E agora, o que será de nós? O que vai acontecer com o povo? Será que Deus de fato está conosco? Será que Ele continuará conosco? Será que seremos bem-sucedidos nessa campanha? O que será de nós? Era normal, era natural que Josué estivesse angustiado, preocupado. Mas então Deus vem e traz uma palavra de encorajamento e traz uma palavra de vitória a Josué. Deus garante a vitória sobre o exército de Ai e diz que eles poderiam agora ficar com os despojos da guerra. Agora vocês vão poder ficar com tudo que for daquele povo ali após ter derrotado o povo. Antes, na guerra de Jericó, não foi permitido o povo ficar com nada da cidade, com nada do povo de Jericó. Ouro, ferro, metais, era para o Senhor. E sabemos que posteriormente esses materiais viriam a ser usados na construção do templo. Mas as demais coisas deveriam ser destruídas e queimadas. Acã cresceu os olhos, ele olhou, ele cobiçou, ele cedeu à tentação, cobiçou, pegou, tomou para si e escondeu. E por isso que o Israel havia perdido para Ai. Agora o Senhor promete vitória a Josué, diz que Israel será vitorioso e diz que o exército de Israel poderá ficar com os despojos da guerra. A segunda divisão, dos versos 3 a 8, e depois vocês vão ler com calma em casa, você pode anotar aí para a caneta, marcar, versos 3 a 8, o Senhor, Ele dá a instrução de como deveria ser o ataque. Nesses versos, o próprio Senhor chega para Josué e diz como que ele deveria fazer, como que ele deveria proceder. Somos lembrados que lá no capítulo 5, o Senhor também se manifesta a Josué, e se manifesta a Josué em forma de um soldado, e orienta Josué como Josué deveria fazer para conquistar Jericó. Agora, mais uma vez, o Senhor fala e agora fala a Josué e passa para Josué a estratégia para que Josué, juntamente com seu povo, pudessem conquistar essa vitória diante de Ai. E era uma estratégia muito simples. Deveriam ficar 30.000 homens escondidos numa emboscada do lado ocidental de Ai, o lugar onde tinha muitas pedreiras e os soldados poderiam ficar escondidos ali. E Josué deveria subir a Ai com um grupo bem menor de soldados,
Como falamos quando estudamos no capítulo 7, de Jericó até Ai era uma distância de 24 quilômetros no morro acima. Então Josué deveria subir com um exército bem menor e esses 30 mil ficariam escondidos. Quando Josué chegasse próximo a Ai, Josué iria dar o sinal para que os soldados fugissem, os soldados de Israel fugissem, corressem, para que o exército de Ai viesse contra eles. E quando o exército de Ai viesse contra eles e deixassem a cidade desprotegida, vazia, então esses soldados que estavam emboscados, eles sairiam de onde se encontravam, invadiriam a cidade e tomariam a cidade. E foi assim que nós sabemos que foi realizado. Então essa era a instrução, como vencer a estratégia a ser usada. Dos versos 9 ao 19, nós vamos ser informados que Josué, juntamente com todos os seus liderados, obedeceram fielmente cada coisa que foi falada pelo Senhor, que foi pedida pelo Senhor, que foi orientada pelo Senhor. Assim como da vitória diante de Jericó, essa vitória também foi uma vitória onde nós podemos perceber que eles obedeceram tudo aquilo que Deus havia falado a Israel, na pessoa de Josué, seu líder. Eles seguiram as instruções ao pé da letra. Uma outra coisa que nós podemos observar nesse terceiro ponto aí é que quando que Josué deveria dar o sinal para que os soldados saíssem da emboscada? Quando o próprio Deus falasse para ele: é agora, é o momento, levanta aí a sua lança. Esse é o sinal. Quando você levantar a sua lança, então os soldados sairão da emboscada e entrarão em área. Levanta a sua lança. Quando é que Josué levantou a lança? Quando Deus falou com Josué. Foi no tempo de Deus, no momento de Deus, na hora que Deus havia determinado para que acontecesse então essa invasão na cidade. Mais uma vez nós podemos observar que o Senhor foi aquele que deu a vitória ao seu povo. O segredo de Israel era o Senhor. O Senhor era a força de Israel. Assim como hoje o segredo da igreja é o Senhor. O Senhor é que é a força da igreja. Não somos nós que somos a força por nós mesmos. O segredo não está em nós mesmos, mas está no Senhor, que se revela a nós com poder, com graça e com providência. Terminando aqui então esse quarto bloco aqui do texto, temos o relato da derrota de Ai. Capítulo 8, versos 20 a 29. Os soldados de Ai foram derrotados, todos mortos, a cidade tomada e todos os moradores de Ai foram mortos, cerca de 12 mil moradores. O rei foi preso e posteriormente executado por enforcamento. Agora, vamos para as aplicações para as nossas vidas. O que o capítulo 8 tem a nos ensinar? E eu quero rapidamente destacar 3 lições para as nossas vidas aqui. Tem mais algumas, mas não é o momento de trabalharmos sobre elas. Quero ver se eu consigo ficar no tempo curto nas 3 lições. A primeira delas: espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. E a pergunta que nós precisamos fazer cada dia a nós mesmos: será que de fato estamos sabendo esperar o tempo de Deus? E tem um texto que se encaixa muito bem nesse momento, que é o de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus queridos e amados, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E nós sabemos disso. E a Bíblia nos informa sobre isso. Mas às vezes o cristão peca. Às vezes nós pecamos porque nós não sabemos esperar, nós não queremos esperar, nós não queremos pagar o preço por esperar para receber algo de Deus no tempo certo.
que Ele teria para nos conceder. Nós queremos receber de maneira precipitada e por isso muitas das vezes nós agimos na carne, nós agimos segundo os nossos impulsos e o resultado não é bom. O que eu quero dizer é o seguinte: pode ser que coisas que você deseja, Deus tem para você, reservado para você, para dar a você. Mas a sua ansiedade, a sua precipitação em fazer algo, em agir, leva você a querer conquistar antes do tempo que Deus determinou que você teria. E você pode conquistar, mas teve a bênção de Deus, teve a aprovação de Deus, foi no tempo que Deus determinou, vai ser bênção para a sua vida e quase nunca acaba sendo bênção para a vida da pessoa. Lá no verso 2, nós somos informados que o exército agora teria direito aos despojos da guerra. O exército agora poderia pegar tudo aquilo que era do povo. O exército, após essa vitória em Ai, poderia pegar de tudo que estava ali, ouro, prata, o que mais tivesse ali, roupas, tudo pertenceria ao exército de Israel. E o que eu quero dizer com isso? Lembram do capítulo 7? Deus disse que naquela oportunidade, naquele momento, não era para pegar. Era para separar para ele o que ele pediu, para ele, ouro, prata, metais, ferro, e as demais coisas serem destruídas. Não podiam pegar nada, sequer uma capa, nada, nada, nada. E todo o exército obedeceu, com exceção de Acã. E nós sabemos toda a consequência que veio sobrecair em Israel. E nós sabemos qual foi o final do Acã, ainda que ele tenha se arrependido. Mas nós sabemos que ele e todos os seus foram exterminados, foram destruídos. Agora, esse exército vai desfrutar de dinheiro, de riqueza, de roupas, de coisas que ficaram após a derrota do exército de Ai. Se Acã tivesse obedecido à voz de Deus e esperado em Deus, ele poderia estar vivo nesse momento, desfrutando dessa vitória sobre Ai e ainda levando para casa tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que os seus olhos desejassem, porque teria tido a permissão de Deus, porque estaria debaixo da vontade de Deus para aquele momento no meio do seu povo. Meus queridos e amados, não tome antes do tempo o que poderá ser seu na hora certa. Não tome antes do tempo o que poderá ser seu na hora certa. Tantos são os exemplos que nós poderíamos trazer e contextualizar. Pense num funcionário cristão que, para conseguir uma promoção que naturalmente ele conseguiria e receberia, ele acaba por agir de maneira desonesta, ele usa de meios ilícitos, ele usa de falcatruas para atingir os seus objetivos, e ele consegue chegar lá. Mas ele chegou lá dentro do que Deus havia determinado para ele, ele chegou lá tendo a bênção de Deus, debaixo da bênção de Deus, ou ele chegou lá de maneira ilícita e Deus permitiu. Aí ele chega lá, e ao chegar lá, ele chegou onde queria, mas desprovido da bênção de Deus, e com certeza não será feliz, não será bem-sucedido, não será abençoado. Meus amados, se o nosso coração ele estiver satisfeito em Deus, nós saberemos esperar o seu tempo para termos o que desejamos. E aí eu lembro do grande John Piper, que tem muitas obras, e uma dessas obras ele diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Sabe quando nós glorificamos a Deus? Quando a nossa satisfação está nele. E aí lembramos do Salmo de Davi, 37,4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração.
Você quer glorificar a Deus? Então glorifique a Deus tendo prazer em viver na presença dEle, tendo prazer nele, sendo Ele de fato o desejo maior da sua vida. Segunda lição, nós podemos pensar nesse texto. Quando nós confessamos o nosso pecado e o deixamos, podemos de fato descansar no perdão de Deus. Deus perdoou a nação de Israel completamente. Olha o capítulo 7, olha o capítulo 8. O capítulo 7, Israel sofre por causa do seu pecado. O capítulo 8, Israel é abençoado porque extirpou do seu meio o pecado. Deus perdoou a nação de Israel completamente e não tratou mais o seu povo como se ele ainda fosse culpado. Quando Deus perdoa, Ele de fato nos perdoa. E nós não podemos ter dúvidas que o Senhor nos perdoa e que o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus. Não podemos nunca ter duvidar disso. Lá em Miqueias, no capítulo 7, versos 18 e 19, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Meus amados, Deus perdoa os seus filhos, porém, muitas vezes são seus filhos que não conseguem se perdoar e transferem para Deus isso, entendendo que Ele não os perdoou. Quantas são as vezes que se depara com muitos irmãos na fé que vivem angustiados, carregando pesos desnecessários, sofrendo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, sofrendo porque não conseguem se apropriar do perdão de Deus, não conseguem crer e aceitar que de fato foram perdoados. Confie nas promessas de Deus a respeito do perdão. E lá na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deixa eu compartilhar um pequeno trecho de algo que foi registrado pelo reverendo Augusto Nicodemos na sua obra Terra Prometida, relacionado aí ao tema perdão. Ele diz assim: existe um túmulo em um cemitério fora da cidade de Sydney, cujo dono ninguém sabe quem é, que diz em sua inscrição: perdoado. E aí ele vai dizer assim: gostaria que apenas isso fosse escrito em meu túmulo, perdoado. Apenas precisamos ser conscientes disso. E é muito importante, amados, nós termos a consciência de que o Senhor, quando nos perdoa, de fato nos perdoa de verdade. O livro de Josué nos coloca diante desse ensino também. Para terminar, o terceiro ponto aí, que eu quero trabalhar com os irmãos, é o seguinte: nós precisamos da bênção de Deus para toda e qualquer situação. Não apenas aquela que é grande, mas também aquela que é pequenina. Vamos pensar em Jericó. Vamos pensar em Ai. Jericó era uma grande cidade. Ai, uma pequena cidade. Jericó tinha um grande exército. Ai, tinha um pequeno exército. Jericó, à luz dos olhos humanos, era impossível de ser vencida. Ai, era fácil demais para ser derrotado. No entanto, Israel vence o exército de Jericó e perde para o exército de Ai. Diante de uma situação pequena, Israel sucumbe. Diante de uma situação grande, Israel é bem sucedido. Ai tinha 12 mil moradores, enquanto só o exército que ficou de emboscada, o exército de Israel, tinha 30 mil soldados. Numericamente, os israelitas eram superiores.
mas vimos no capítulo 7 que eles foram derrotados. E eles só conseguiram a vitória no capítulo 8 porque o Senhor estava com eles. Deus é o segredo da nossa vitória. Em Deus faremos proezas. Em Deus. Só em Deus. E uma outra coisa que nós precisamos entender, meus queridos, que mesmo para os pequenos obstáculos, nós precisamos da ajuda do Senhor. E esse povo também é ensinado ao longo da sua peregrinação e agora que está nesse contexto de conquista, entender isso. O que faz a diferença na vida desse povo é a bênção de Deus, a presença de Deus, a direção de Deus, o poder de Deus. Em toda e qualquer situação, quer seja grande ou pequenina, precisamos buscar a direção de Deus. Quer ver um exemplo? Aquele texto que os irmãos conhecem muito bem, a cura da sogra de Pedro, que é registrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Lá em Marcos, no capítulo 1, verso 30, diz assim: a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Jesus, quando chegou na casa da sogra de Pedro, ele tinha vindo de uma grande maratona, já tinha realizado grandes milagres, grandes coisas. No entanto, uma mulher está com uma febre, uma simples febre. Mas os discípulos aprenderam a levar para Jesus todas as coisas, inclusive uma simples febre, e apresentaram para Jesus aquela causa. E Jesus veio de encontro àquela mulher e a restaurou e a curou da sua febre. Lá em João, no capítulo 15, verso 5, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor dizendo aos seus discípulos, sem a minha presença, sem o meu poder, sem a minha bênção, sem a minha direção, se eu estiver na causa, vocês não poderão fazer nada. Agora, eu estando com vocês, vocês poderão fazer obras maiores do que as que eu fiz enquanto estive com vocês. Meus amados, ter comunhão com Deus é o segredo para uma vida vitoriosa neste mundo. Então, concluindo, espere o tempo de Deus. Olhe para o capítulo 8 e procure o capítulo 8. O capítulo 8 é um conjunto do capítulo 7. O capítulo 8 vai nos ensinar que vale a pena esperar o tempo de Deus. Segunda lição, de fato nós somos perdoados e somos perdoados em Cristo. O maior que tenha sido o nosso erro, a nossa transgressão. O pior que tenha sido o que nós fizemos, se confessamos com sinceridade, o Senhor em Cristo nos perdoa. E a terceira lição, nós precisamos aprender a depender do Senhor em toda e qualquer circunstância. Não apenas quando vamos enfrentar Jericó, mas quando vamos também enfrentar a Ai. Não apenas quando estamos com uma grande enfermidade que apresentamos essa para Deus e buscamos nele a bênção e a cura, mas quando estamos com uma pequenina febre. Ou seja, precisamos aprender a depender de Deus em toda e qualquer situação. Esperança, perdão e dependência. São 3 ensinos maravilhosos que nós podemos extrair do capítulo 8 de Josué. Esperança, perdão e dependência. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Amém. Amém. Se for possível, para não perder o costume, no pós-culto, se for possível, cantar aqui no nosso Senhor, se for possível. Se não for, não. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós queremos te agradecer por esse momento em que aqui passamos. Que possamos a cada dia esperar em Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, sabendo que o Senhor há de agir em nossas vidas com poder e graça, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que não venhamos ser precipitados, que não venhamos, ó Pai, devido à ansiedade, sermos tentados a fazer aquilo que de fato não deveríamos fazer, mas que possamos esperar em Ti.
Que possamos, ó Pai, sempre ter a certeza que o Senhor nos ama e através de Cristo o Senhor nos perdoa. O Senhor Jesus é o nosso advogado que está à sua destra e intercede por nós. Que o Senhor possa, ó Deus, falar ao coração dos teus filhos, que quando eles confessam os seus pecados, seja o que for que tenham feito, de fato eles são perdoados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que possamos, de fato, ó Deus, viver na tua dependência, crendo em Ti, crendo no Teu poder, crendo que o Senhor se faz presente em nossas vidas em todos os momentos. E que possamos apresentar a cada dia todas as nossas preocupações diante de Ti em oração, porque é assim que podemos, de fato, experimentar da Tua paz que excede todo entendimento. Nos dê uma semana abençoada, vitoriosa, maravilhosa. É a oração que fazemos, no nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo,